Então vamos começar a gravar aqui a aula de hoje, dia 23 de maio. Ainda está sendo uma aula remota, né? Ok? O tópico que a gente vai começar a ver hoje é um tópico que eu acho um tópico muito interessante. Inclusive é um tópico que seria o tópico mais próximo daquilo que eu trabalho com pesquisa, né? O Lucas vai estar ajudando aí e na verdade a gente vai estar fazendo. No final a gente acabou, não começou dessa forma, mas a gente vai acabar fazendo dessa forma. O livro do Marco Túlio continua sendo nosso livro base, nosso livro de referência, para a gente falar sobre teste. Esse aqui é um dos tópicos que provavelmente a gente vai complementar com alguma coisa adicional nas últimas aulas lá, mas para ver a parte básica, ele é suficiente, tá muito bom também, tá? Vamos lá. Lucas, bem, o tópico é teste, certo? Você já programou, certo? Certo. Você já testou seu programa? Quando você programou? Só na disciplina de programação orientada a objetos que o professor passou de Unity pra gente. Oh, muito bom. Então vocês já estão por dentro da parte de JUnit, né? Mas tá, Quem fez a disciplina agora? Oi? Quem fez a disciplina agora, eu acho que tem uma noçãozinha já. Tá, legal. Isso já ajuda. Na verdade, a parte de JUnit, ela. Toda aquela história que eu falei quando a gente estava vendo lá atrás, a parte de métodos ágeis, tem um ponto na hora que você estava falando que a gente estava falando de métodos ágeis que tem a parte de teste. E os métodos ágeis, eles enfatizavam bastante essa parte de teste. Os métodos tradicionais, assim como o cascata e tudo, ele tinha o teste também, mas o teste era uma atividade separada que acontecia mais para o final. Enquanto que na hora que o pessoal começou a falar dos métodos ágeis, eles falaram assim, não, teste é importante, então teste tem que ser feito mais cedo, o mais frequente possível. O mesmo cara que propôs, do pessoal que assinou o Manifesto dos Métodos Ágeis e propôs o XP, ele também propôs algumas coisas relacionadas a teste, inclusive o JUnit. E o JUnit é um caso de sucesso, certo? Então, aqueles que já viram JUnit já têm uma boa noção do que é a parte de teste. A gente vai falar um pouco mais agora na disciplina, mas já tem uma boa noção. Aquilo é mainstream, tá? O que eu quero dizer com isso? Aquilo é um negócio que de fato é aplicado. Aquela noção de teste de unidade, teste de sistema automatizado e tudo mais, aquilo lá realmente é alguma coisa que o mercado olha. Não todos usam, não dá para usar todos, não dá para usar sempre. Tem um momento que você tem que decidir se você vai fazer o teste automatizado ou não, mas todo mundo gostaria de fazer, tá? É um anseio meio que geral. Então, basicamente hoje o que a gente vai estar falando vai ser em torno disso, tá? O que é o principal? O principal ponto é assim, antigamente, antes de você ter feito programação orientada a objeto, POO, você já tinha feito ICC1 e tinha feito ICC2, ALG, correto, Lucas? Sim, E você fazia o programa, você não fazia o programa, compilava e entregava, correto? certo. Você tinha que. Eu testava manualmente. Você testava manualmente, certo? E a gente tem que fazer isso. A gente vai pegar o programa, vai terminar de codificar, você começa a testar. Como é que a gente faz? Como é que a gente testa? E como a gente diz que a gente está testando? A gente vai lá, pega o programa, roda o programa, ele fala, digite um número, você digita o número, tá aqui o fatorial do número. Bola para frente, digita o número, tá aqui o fatorial do número e segue o baile. Dois pontos aí. A noção de que você está fazendo manual, ou seja, se você mudar e quiser testar alguma coisa diferente, você de novo vai ter que fazer todo o processo de rodar o programa, digitar um número e ver o resultado, digitar um número e ver o resultado. Isso é a primeira coisa. O que o pessoal pegou no pé lá atrás tudo bem, isso é teste manual. Teste manual às vezes é inevitável, mas não é o ideal. O ideal é você fazer teste automatizado. O que é o teste automatizado? O JUnit, por exemplo, é uma ferramenta que permite que você faça o teste automatizado, tá? O que você ganha com isso? Na verdade, você paga um preço inicial, que é o preço de fazer o teste. Não é incomum a situação onde você tem mais código de teste do que código do próprio programa, principalmente porque o teste às vezes ele é meio repetitivo em algumas partes, mas você acaba tendo bastante código relacionado a teste e isso tem um custo,
mas você ganha o fato de que você vai conseguir rodar esse código, esse teste, muitas vezes, rapidamente, sempre que preciso. E para você ser ágil, isso daí é uma coisa importante, tá? Agora, a diferença é quando, quando você estava rodando o seu programa, vamos imaginar lá em CC1, tem uma diferença muito grande entre, ainda, mesmo pelo fato de ser manual versus o fato de ser automatizado, tem uma diferença muito grande de você rodar o programa como você fazia em CC1 e dos testes que você fez em APO. Você consegue descrever ou imaginar qual que é a diferença que existe entre essas duas coisas? É a vantagem de fazer automatizado? Você Não, diz? não só a vantagem, até o mesmo jeito que você fazia. Tem uma diferença que ela é crítica na hora que você faz no automatizado, em relação a quando você roda ele na mão, manualmente. O tempo Também do não é aí. automatizado vai ser. É mais rápido, com certeza, tem essa vantagem, mas tem uma coisa, uma mudança de natureza. Nenhum problema, cara. Vamos tentando aqui, tá? Não tem nenhum problema de não. Se eu quiser mudar o código, eu posso validar que continua funcionando do mesmo Também, jeito? também tem essa vantagem. Mas o ponto que eu queria chegar é um pouco. Já é bom que você já enumerou as vantagens do código do teste automatizado, tá? Ele é mais rápido, eu posso rodar várias vezes. Se eu modificar o programa, eu tenho ele já pronto para verificar se ele já rodou ou não. Mas tem uma coisa que é bem diferente. A gente às vezes não nota isso, mas é fato. Quando você roda o programa, quando a gente estava lá em ECC1 e você estava rodando o programa, era mais ou menos assim. Você pegava o programa e perguntava, digite um número. Você digitava um número, aparecia um número e você seguia em frente. Quando você faz um teste automatizado, você tem que, além de introduzir os números, o valor de entrada que tem que fazer, você tem que, antes de rodar o teste, já calcular qual seria o resultado final do programa. Ou seja, qual é o resultado esperado. E no seu Uhum. código do teste, você tinha que colocar qual que é o resultado esperado para aquela entrada. Certo? Sim. E quando a gente está fazendo teste manual, é muito comum a gente fazer o teste manual, o programa estar errado, apresentar errado, e você não perceber. Porque você não esperava algum resultado. Sei lá, fatorial de 100, 54.960. Ah, legal, bola pra frente. Ué, é esse o valor? Qual é o fatorial de Nem 10? chegou. Fatorial de 10, no Muito. caso. Oi? Não, fatorial de 100 é muito. É muito, perdão. Fatorial de 10. Sei lá, fatorial de 10 qualquer. Mas se você vai testar e você coloca lá fatorial de 10, ele me dá um número grande, que eu acho que a única coisa que eu esperaria é que ele terminasse com dois zeros. É a única coisa que eu esperaria. Termina com dois zeros. Tirando isso, eu não sei qual que é o fatorial de 100 de cabeça para rodar manualmente e falar, não, legal, tá funcionando. Você simplesmente ele vai jogar um número grande, se ele jogou um número grande, bola para frente. Quando você está fazendo um teste automatizado, não. No teste automatizado, você tem que você só terminou o caso de teste se você fizer você calcular qual que é o resultado esperado. E isso daí muda bastante as coisas também. Você se obrigar a calcular de antemão qual que é o resultado esperado do teste, melhora a qualidade dos seus testes e faz com que realmente você teste o programa da forma correta, tá? Tem uma frasezinha de efeito que diz o seguinte: se você não tem expectativa, você não vai ter surpresa. Então, se você entrar no teste sem uma expectativa de qual seria o resultado, nada vai te surpreender. No caso aí eu falei, a única coisa que eu sei sobre o fatorial de 10 é que ele termina com dois zeros, eu acho. Porque quando eu multiplico 2 pelo 5 e multiplico e depois pelo 10, vai me aparecer dois zeros aí no final. Tirando isso, qualquer outra coisa que ele jogar, eu não tenho nenhuma expectativa, então não vai me causar surpresa e bola pra frente, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem quando está falando do teste automatizado, que ele ajuda, é nessa parte onde ele permite que você antecipe, ele permite não, ele exige que você antecipe quais são as saídas que você espera para o programa. Ele te faz pensar em quais são as saídas. Cara, acredita, só esse fato de você ter que calcular qual que seria a saída para você colocar no caso de teste, isso daí já tem um grande ganho, tá? Isso aí já traz para você, já te prepara para fazer um teste melhor, tá? Então, mas aí é uma primeira coisa. A segunda coisa, opa, cadê?
segunda coisa é essa frasezinha aqui, que é uma frase clássica desse cara aqui, que não é bobo nem nada, da Dijkstra, que tem bastante coisa da computação que a gente deve a ele e tal. E ele falou essa frase. Aliás, existe uma certa controvérsia se ele realmente falou essa frase algum dia, tá? Sabe aquelas frases? O Dijkstra, na verdade, ele está para a computação, assim como o Buda ou o Einstein está para aquelas frases de autoajuda que aparecem no Facebook, entendeu? Todo mundo aparece lá, o sucesso é 90%, 10% inspiração, 90% transpiração, de Albert Einstein. Ninguém sabe se ele falou isso, provavelmente ele nem falou isso. Dijkstra também tem um problema disso, mas essa frase aqui provavelmente é dele mesmo. E ele fala assim, que os testes mostram a presença de bugs e não a ausência. Isso daí leva a gente a um outro aspecto importante do teste. Vamos supor que você foi contratado como testador, Lucas. Se você foi contratado como testador, você é o testador da equipe lá e tal, o teu objetivo principal como testador não é mostrar que o programa está correto. Aliás, o testador que chega no final do dia não conseguiu mostrar que o programa está errado, que o programa tem bug, ele, de certa forma, ele deve ser um testador frustrado, entendeu? Por quê? Porque o testador, ele deve encontrar bug. Porque ele não consegue mostrar que não tem bug, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Mas, basicamente, o testador, ele tem que encontrar bugs. Porque é a única coisa que eu consigo mostrar de fato. Ó, ele falou, esse programa deveria dar 15 e deu 16. Tá errado. Agora, esse programa deveria dar 15 e deu 15. Tá bom, beleza. Para 15 ele funcionou. Vai funcionar para 16? Vai funcionar para 20? Vai funcionar para 1000? A gente não sabe. Não é com o teste. Com o teste, a gente não consegue dar esse tipo de evidência, certo? A gente não consegue mostrar esse tipo de evidência só testando o programa. Então eu consigo mostrar que tem bugs e não mostrar que não tem. Eu não consigo dar evidências da ausência de bugs. Isso aí é importante. Significa o seguinte, significa que quando a gente vai definir os testes bem feitos são os testes que têm maior chance de achar bug. Quanto maior a chance, não os testes que têm mais chance de não dar bug, de não dar errado, certo? Então o testador deveria focar em como que eu faço para encontrar bugs, tá? Eu vou tentar complementar o material que a gente está usando do MarcoTudo com algumas coisas próprias que eu fiz ou que eu faço para a gente tentar entender um pouquinho essa ideia de bugs, de achar bugs ou de como que você faz para poder focar mais nessa parte de bugs mais para frente, tá? Eu vou falar. Ela é uma parte um pouquinho mais teórica, mas ela é mais filosófica de novo do que a parte prática. Eu acho que a parte prática a gente vai cobrir aqui com o material. Mas depois eu vou tentar acrescentar algumas coisas disso. Então, qual que é o objetivo principal do testador, Lucas? Encontrar bugs. Encontrar bugs, é isso. Não é a primeira coisa que a pessoa faz é falar assim, o testador ele prova, ele mostra que o programa está correto. O teste é para mostrar que o programa está correto. Não é esse o objetivo do teste. O teste é para encontrar bugs no programa, certo? Tudo bem? Vamos ver depois, agora um pouquinho como fazer isso. A gente vai dar uma repassada geral nisso daqui. Vou só parar a gravação para não ficar muito longo.